Olá, meu nome é Rafael Ireri, eu sou fotógrafo e professor. Esse episódio faz parte da série sobre fundamentos do design. Esse vídeo é sobre design editorial. Para isso eu vou usar o livro The Layout Book, escrito por Gavin Ambrose e Paul Harris. Vou usar a edição de 2015 da editora Fairchild Books. Esse livro ainda não tem tradução, mas vários outros livros dessa dupla estão em português como e-book. Mas antes de começar, preciso fazer um alerta importante para você. De novo, explicar sobre layout é muito mais complexo do que eu posso cobrir aqui. Eu vou simplificar alguns conceitos, passar ligeiro sobre algumas técnicas. Se você quiser se aprofundar mais, aí você precisa ler. No vídeo anterior eu expliquei sobre a história da produção gráfica, então aqui eu vou ser bem rápido. As mudanças de suporte como barro, madeira, tecido, papel, as mudanças no sistema de escrita, as mudanças de organização de informação e narrativa, as mudanças de método de impressão, da xilogravura até o offset, tudo isso contribuiu para definir as regras da harmonia visual. O layout nada mais é do que composição, organizar elementos visuais. A maioria das técnicas vai pensar em um sistema de proporções. E a primeira coisa que o livro aborda é a proporção áurea. Bom, tem lá o vídeo do Pato Donald no mundo da matemática. Recomendo fortemente. Procure no YouTube o que você acha. Vamos à definição matemática. Um segmento de reta se diz dividido em média e extrema razão, se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão entre o maior segmento e o todo. Vamos traduzir. Você divide uma coisa em duas partes. Você tem a proporção áurea quando a proporção entre um pedaço pequeno e um pedaço maior dessa coisa é a mesma proporção entre o pedaço maior e a coisa toda. Então você pode continuar dividindo a coisa com a mesma proporção e vai ter um monte de pedacinhos lindamente proporcionais. Ou você pode acrescentar pedaços e aumentar a coisa com elegância. De volta para a matemática. A proporção áurea é um número, 1,618. Eu não vou explicar essa conta, você que lute. Mas como funciona para o design gráfico? Digamos que você quer distribuir elementos da sua arte em um papel A3, onde vai ficar título, qual é o tamanho, onde vai ficar uma foto, onde colocar o texto, como distribuir os vetores de forma proporcional. Para achar a proporção áurea de uma folha A3, por exemplo, basta dividir o lado maior por 1,618. Então, 42 centímetros dividido por esse valor, 1,618, vai dar uns 25 e uns quebrados. Faça um quadrado com esse valor. Divida os 25 e tal por 1,618 de novo. E faça um quadrado com 16 centímetros e uns tantinhos. E assim vai indo. Você vai fazer um de 9 e qualquer coisa, 6 e pouco, 3 e tanto. Os números estão aqui. Faça o alinhamento vertical centralizado do quadrado de 25 e você terá margens iguais. Dispondo os quadrados de maneira correta, você terá uma orientação de composição que vai ser bem proporcional. A gente aproveita esse embalo para encaixar a sequência Fibonacci. Relaxa, nem é tão complicado assim. Use o valor do lado do quadrado para fazer uma diagonal em cada um dos quadrados. Trace uma linha curva unindo essas diagonais. Pronto, é só isso. E agora você tem um complemento para a proporção áurea. A próxima orientação de composição é o cânone de Van de Graaff. Não é parente do Victor von Doom, não, mas é um sistema que foi desenvolvido no século XV para dividir a página de forma perfeita. É um método geométrico que cria margens proporcionais e cria o que a gente chama de mancha gráfica, a área onde os textos e as imagens vão. Primeiro, faça duas diagonais na página marcando um X. Centro do X é a metade da página. Trace uma linha vertical do topo até a base, passando pelo X. Do topo dessa linha, passe uma diagonal para cada canto inferior da página. Você tem agora um pentagrama? Quase. Guarda as velas, você tem, na verdade, dois pontos que são os pontos de interesse. E você pode colocar elementos importantes nesses pontos. Mas vamos lá, continuando. Trace uma linha vertical de um desses pontos até o topo da página. Do outro ponto, trace uma diagonal até o topo dessa linha que você acabou de fazer. Desse novo ponto de interesse, trace um retângulo, encontrando e ligando as diagonais. Agora você tem uma proporção que é 2 na margem interna, 3 na margem superior, 4 na margem externa e 6 na margem inferior. Se você pegar a distância da margem superior e a da margem interna, você pode criar um grid de 9 linhas em 9 colunas, que vai funcionar igual a mancha gráfica, usando as diagonais. O diagrama de Villard-Rothencourt é outro sistema. Também é um método medieval para dividir qualquer espaço em partes harmoniosas. Esse é mais simples, a gente usa as mesmas diagonais iniciais. Agora é só fazer a linha vertical saindo do ponto de interesse e uma linha horizontal desse ponto até o meio da página.
desse ponto no meio da página, puxe uma diagonal para o topo. Temos a primeira mancha gráfica. Perceba que, se usar o valor da margem superior, é possível dividir a página em 3/3. Vamos repetir o processo. A linha vertical agora para o topo e a horizontal para o meio. Temos uma segunda mancha gráfica, que é a divisão da página em 6/6. Vamos repetir o processo mais uma vez e vamos fazer uma terceira mancha gráfica e a divisão da página em 9/9. Outro diagrama que é interessante porque tem relação com Brasília é o sistema modular do Le Corbusier, que ele chamou de Le Modulor. Ele é pensado a partir da proporção que ele resolveu definir como média de altura de uma pessoa, que usou a proporção áurea e a sequência de Fibonacci para elaborar a proporção, e uma proporção que é muito utilizada inclusive na arquitetura. Para simplificar, o design de uma página pode ser dividido em módulos, usando a sequência Fibonacci, por exemplo. 2 módulos de 1 centímetro, um módulo de 2, um módulo de 3, outro de 5 e por último o de 8 centímetros. Pode ser na sequência ou pode ser rearranjado do jeito que você preferir. São 1001 maneiras de preparar um Neston. Invente uma. Ou você pode pensar numa divisão usando a proporção de 1,5. Essas orientações nos levam ao grid. Ou grade. Um grid bem construído é como uma estrutura de um prédio. Você não vê, mas é ele que permite que tudo fique em pé. E cada tipo de grid tem sua função específica. O livro dedica um capítulo inteiro para a anatomia da grade. As margens não são só espaços vazios, são áreas ativas que afetam como a gente lê a página. As colunas servem como guias para colocar o texto e as imagens e podem ser simétricas, ou seja, a disposição das colunas em uma página está espelhada na outra. E podem ser assimétricas, com proporções e disposições diferentes de uma página para outra. E tem um espaço entre colunas, que o pessoal chama de calha ou sarjeta. Parece zoeira, eu sei, mas o nome é esse mesmo e tem mais ou menos a mesma função. Fazer as coisas fluírem. O tamanho da calha afeta diretamente a legibilidade. As colunas muito espaçadas, a gente vai ler uma, passa para outra. Colunas muito juntas, a gente vai se confundir com a sequência do texto. Os campos ou módulos, a gente já viu lá com proporção áurea. São áreas delimitadas. A gente define onde vai o texto e onde vai a imagem. Agora vem uma parte do livro que é especialmente interessante. Como criar narrativas visuais. E quando falo narrativa, eu não estou falando só de contar a história, mas do jeito de montar essa história. Primeiro a gente tem a narrativa linear, é o jeito mais tradicional de guiar o leitor pela informação. Como um livro que você lê do começo ao fim, página por página. Também tem a narrativa dual, 2 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o livro Cultura da Convergência, do Henry Jenkins. Enquanto ele segue com a teoria na parte de cima da página, na parte de baixo, ele explica os exemplos de convergência multimídia. E como a gente navega por essas narrativas? Apesar do livro não comentar, é importante lembrar que a direção de leitura depende da cultura. Culturas árabes e do leste asiático escrevem da direita para a esquerda. Culturas como a nossa escrevem da esquerda para a direita. Mas aí entra o conceito de ritmo, que é como uma notação musical. Da mesma forma que uma música tem momentos que vão ser mais rápidos e outros momentos mais lentos, um layout precisa ter variação de ritmo. É como uma partitura visual mesmo. Você tem momentos de intensidade, páginas com mais elementos, cores mais fortes, e momentos de pausa, onde o olho descansa. E aqui entra a parte de padrões e formas. Os autores apresentam diferentes técnicas para criar padrões visuais. A primeira é a tesselação, ou ladrilhar, tipo musiquinha de ladrilhar a rua. Então, algo como o padrão geométrico de ladrilhos ou azulejos. Não confunda isso com a outra técnica, o mosaico. A tesselação trabalha com a formação de padrões e peças do mesmo formato. O mosaico não, ele trabalha com peças irregulares para fazer um desenho maior. O conceito de ornamento também é importante, ele tem relação com a arquitetura. Historicamente era usado para as laterais de portais e nas iluminuras. Era usado como moldura dos textos. Talvez você encontre mais exemplos como arabesco. A colagem e a fotomontagem são apresentadas como técnicas mais experimentais. É onde você pode quebrar as regras tradicionais da composição para poder criar algo totalmente novo. Agora vamos pegar toda essa teoria e ver como ela funciona na prática. Porque teoria é legal, mas é no dia a dia que a gente precisa fazer funcionar, não é mesmo? Primeiro exemplo, uma revista. A Vogue como um caso de estudo. Repara como a proporção áurea aparece na divisão das páginas principais. E se você olhar com atenção, vai perceber que o grid não é óbvio. Ele está lá, estruturando tudo.
mas de um jeito que você nem percebe. Segundo exemplo, um jornal, o The Guardian, que é reconhecido como um padrão de estrutura de jornal tradicional. Aqui a gente vê o grid modular em ação. Repare como é usada a estrutura com diferentes tipos de conteúdo. Textos longos, fotos, infográficos, tudo tem seu lugar. Antes de encerrar, eu quero propor uma reflexão. Quanto do seu processo de design é baseado em conhecimento sólido e quanto desse processo é baseado em intuição? Os dois são importantes, é claro, mas como o livro mostra, quando a gente entende os fundamentos, nossa intuição fica muito mais refinada. É como aprender música. Primeiro você precisa conhecer as regras, praticar as escalas, entender a harmonia. Só depois você pode improvisar com liberdade. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor façam isso, que eu vou respondendo conforme eu conseguir. Até lá!